O governo federal e o Ministério da Cultura, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento cultural de Sete Lagoas, essa parceria promove ações que valorizam a nossa identidade e promove a inclusão social por meio da cultura. Estamos começando mais um podcast inclusive e hoje nós vamos falar sobre o Programa de Inclusão Social do Egresso do Sistema Prisional, o PRESP. E para falar um pouco desse assunto, eu recebo aqui a Gabriela Santos, que é assistente social e gestora social. Prazer em recebê-la, Gabriela. Prazer, todo nosso. Agradecemos o convite, é uma honra estar aqui falando sobre o programa, falando sobre a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas, que é uma unidade gerida pelo Instituto Elo, através do contrato de gestão com o governo do estado de Minas Gerais, por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Que bom receber você, Gabriela. Bruna Maia, advogada e analista social, também faz parte do PRESP. Bruna, prazer em recebê-la. Olá, eu agradeço novamente pelo convite. É um prazer estar aqui com meus colegas, podendo representar o programa PRESP. O PRESP é um programa de inclusão social de egressos do sistema prisional que visa garantir uma inclusão social, e o acesso a direitos individuais que são garantias do ser humano daquelas pessoas que já tiveram uma experiência no sistema prisional, tanto o público masculino quanto o público feminino. Hoje atuamos com aquele público que já saiu do sistema prisional por cumprimento de uma pena definitiva, por exemplo, aqueles que estão em regime aberto, aqueles que estão em prisão domiciliar, livramento condicional, ou até mesmo aquelas pessoas que foram presas provisoriamente por algum período e que o processo ainda está em conhecimento. Até mesmo a prisão civil, que é a prisão por pensão. A gente atua com essas pessoas também para dar um direcionamento. O PRESP, ele é de adesão voluntária, ele é uma adesão espontânea, então a pessoa comparece até o PRESP por livre e espontânea vontade, não tem determinação judicial, pelo menos aqui em Sete Lagoas, A gente trabalha também com alguns públicos, não fazemos acompanhamentos específicos, mas fazemos atendimentos pontuais mesmo, como forma de responsabilização do familiar do egresso, do familiar do pré-egresso, daquele egresso que vem de outro município, por exemplo, os imigrantes que acabam estando aqui em Sete Lagoas, e também do pré-egresso. Atualmente a gente está fomentando um projeto muito legal, muito interessante no presídio de Sete Lagoas. Inclusive gostaríamos de agradecer à diretoria de atendimento de serviço social do presídio de Sete Lagoas por ter nos encaminhado para realizar esse podcast. Foi eles que nos indicaram pelo nosso trabalho já realizado há mais tempo. E o projeto chama Construindo a Liberdade. Realizamos grupos já possibilitando que eles saiam com uma visão de como que está aqui atualmente, de que forma eles podem acessar os direitos. No último, por exemplo, a gente realizou sobre a família, sobre os cordões familiares, e aos poucos a gente vai levando mais informações para dentro do presídio de forma que eles não saiam tão perdidos assim. Entendi. Antes mesmo de saírem, você já faz um com uma conversa, um treinamento, explicando sobre o processo todo para que eles já possam, naquele momento, antes da saída mesmo definitiva, não é isso? A gente faz um levantamento de quais são as maiores dúvidas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eles têm muita dúvida em relação aos benefícios que eles têm aqui fora. Ou em relação, por exemplo, ao pecúlio penitenciário, que é o dinheiro que eles recebem, por exemplo, quando estão trabalhando no presídio. Então a gente consegue ter um estudo aqui fora, abarcar informações atualizadas sobre esse conteúdo e levar de forma que eles não fiquem tão perdidos quando eles saírem. Mas assim que eles saem também, eles já são orientados a comparecer à unidade para a gente realizar encaminhamentos mais pontuais das demandas mais latentes. Dando um direcionamento. Muito bem, eu converso também com a Fabiana. Obrigado, viu, Bruna? Já explicou bastante, mas a gente vai entrar um pouquinho nessa seara aí. Fabiana Campolina, que é assistente social e analista social, também participando aqui do nosso podcast. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, e o acesso ao programa é de adesão voluntária, como a Bruna disse, através da rede, geralmente vem com encaminhamentos do sistema prisional, da saúde, da educação e vários outros, parceiros, que a gente faz mapeamento, procura aí nas unidades, para fazer essa parceria, que assim, o acompanhamento do PRESP é de forma intersetorial. O que seria isso?
Então, o objetivo desse acompanhamento, né, na unidade é construir vínculo e, conjunto com o egresso, com o objetivo da manutenção da vida e liberdade. O que seria a manutenção da vida e liberdade? Dando, né, seguimento ao Construindo Liberdade, que é um projeto que visa, né, esse acompanhamento dentro da unidade, uma construção de vínculo com o programa, a fim de que ele saia e aí ele continua sendo acompanhado no programa, e nesse acompanhamento ele ter acesso e construir em conjunto a vida dele, o acesso à saúde, à educação. O que acontece? Às vezes eles saem sem documentação, o acesso à documentação, às vezes eles estão precisando de acompanhamento na saúde, né? Atendimento médico, odontológico. Então, em conjunto com esse egresso, a gente constrói o planejamento futuro dele, para pós-saída. Então, assim, o acompanhamento se dá através de grupos e atendimentos individuais com o egresso. Como a Bruna falou também, às vezes acontece o atendimento, né, pontuais com os familiares, e justamente para ele dar sentido após o encarceramento. E o projeto também tem como objetivo minimizar os danos que o encarceramento traz, né? Principalmente na parte psicológica, né? Com certeza. Então deu para perceber aqui que a Gabriela Santos, a Bruna Maia e a Fabiana Campolina, vocês pavimentam, né, uma nova pista para que ele tenha um direcionamento, que ele saia com todos esses benefícios, sabendo para onde vai, o que quer fazer, né? E o beneficiado de tudo isso, né, desse programa de inclusão social do egresso do sistema prisional, é o Marden. Chamado de senhor, não, né, Marden? Prazer em receber aqui. Que bom você por aqui, Marden Silva. Tudo bem contigo? Tudo jóia, o prazer é todo meu. Agradeço pela oportunidade, né, e falo claramente que o Presp, sim, é um caminho, nos abre, sim, um caminho, porque eu vivi uma vida desregrada, né? Conheci o Presp através de uma comunidade, no qual hoje me tornou uma pessoa melhor, né? Que eu, igual foi falado, não tinha um documento, não tinha nenhum rumo a seguir, descabeceado, né? Sem rumo, sem direção, mas o Presp hoje me auxilia, até hoje me auxilia nisso. Eu faço acompanhamento voluntariamente, né? Não tem nenhum, não é necessário, né? Você não é obrigado aí, vai porque quer. E eu me encaixei nesse caminho que hoje está dando certo, né? Então são 2 anos já de recuperação, graças a Deus, seguindo firme e documentado. E uma pessoa que antes não era nada, hoje sou um gerente de uma empresa. Que bacana isso. Graças ao Presp. Graças ao Presp. A gente vai falar um pouquinho mais, viu, Marda? A gente vai contar um pouco da sua história também aqui, de entender um pouquinho sobre o Presp. Meninas, vocês fiquem à vontade para responder aqui. O trabalho do Presp, por exemplo, no dia a dia, quantos estão ligados diretamente ou todos dentro do presídio, por exemplo, vocês fazem um trabalho para todos conhecerem, né, o Presp, e a partir de qual momento vocês começam a agir mesmo? O nosso público mesmo, inscrito no programa, e que a gente realiza um acompanhamento e articulação com outras redes, como o CRAS, como o Centro Pop, são realmente pessoas que já saíram do sistema, que tiveram uma experiência e já saíram. Claro, então eu estou entendendo. A partir dali já estão cadastrados, vocês começam a agir a partir do momento que está fora do sistema. Mas isso não implica que vocês já começam a plantar lá dentro, que existe aqui fora toda essa estrutura para recebê-los. Não é isso? Então ele já não fica perdido. Olha, eu saio, já tenho para onde procurar, né? Exatamente. E o vínculo é construído através desses grupos que acontecem no sistema prisional, construído lá dentro esse vínculo, e quando eles saem, eles já acessam um programa a fim desse acompanhamento aqui fora. E há quanto tempo já existe o Presp na cidade de Sete Lagoas? Aqui em Sete Lagoas vai fazer 3 anos, apesar, né, do Presp ter 20, vai fazer 22 anos esse ano. Em Sete Lagoas é 3 anos. Muito bem. Ô Marden, uma pergunta para você. Qual, assim, o momento mais angustiante e complicado para buscar mesmo esse Presp? Houve momento, assim, de falar dúvida, não quero, eu vou? Você já conhecia o programa através do centro terapêutico, né? Claro. Isso, eu conheci o Presp através do centro terapêutico e foi igual, foi voluntariamente, né? Teve não esqueça, até nós comentamos esse pouco tempo atrás, teve um dia que eu tive uma desavença no meu serviço. E fiquei sem lugar, pensando o que eu ia fazer. Foi onde que automaticamente eu lembrei do Presp. Falei, vou lá no Presp. Quando eles falaram que eu podia ir lá, vou lá. Quando cheguei lá, conversei com as meninas, me atenderam muito bem, fui muito bem recebido.
E desde então, desde esse dia para lá, eu comecei a ter mais vínculo, né? Entender melhor o processo. Entender melhor né? o processo, saber que sempre tem alguém que eu posso contar, né? Que é o mais importante para a gente hoje na sociedade, que a sociedade discrimina muito. Claro. Mas então a gente sempre pode ter alguém que pode contar. Isso é o que mais importante. E uma coisa assim interessante é que você pode contar com alguém que está respaldado pelo Estado, né? Justamente. Pelo município, pelo diferente governo. do Estado, principalmente por elas, que são pessoas que estão dispostas a pôr a cara para bater por minha causa, né? Que estão apostando, é um projeto que está apostando em mim. São aquelas pessoas que realmente quiseram, que acreditaram em mim. Estende a mão. Estende a mão. São Claro, pessoas. mas assim, no seu caso, foi um gatilho, né? Que você, de repente, discutiu no trabalho e se sentiu na necessidade, falou assim, tem algo errado comigo. Tem algo aí, justamente. Né? Você não transferiu a responsabilidade. Não, eu falei que estava Mas errado comigo, tem mas eu algo também... errado, mas eu preciso Eu preciso, mas eu sabia já o lugar onde eu poderia ir, que eu sabia onde eu ia encontrar a resposta necessária, da E qual você não seria... conheceu ele no centro terapêutico ou lá dentro do sistema? Eu conheci o Presp no centro terapêutico, É. na comunidade de recuperação. É o trabalho que vocês fazem, né? Por exemplo, um centro terapêutico tem toda a notícia de que existe o PRESP, né? Não fica pulverizado Não. assim, ali aqui, né? Dentro de um centro terapêutico também, olha, tem um PRESP que pode te acolher de tal forma, né? Na E verdade, geralmente como a gente- no centro terapêutico também, há vários que já passaram também pelo sistema. E são pessoas que repetem a volta no sistema, não só porque, igual muitos falam, é safadeza, não. São falta de apoio, igual hoje tem o Presp que nos apoia. Não, é claro, a gente tem a sensibilidade de entender também a fraqueza do ser humano, né? Às vezes os vícios e tudo mais, tem as recaídas, é claro, Isso. mas se tem alguém para estender a mão, né? E tá ali o tempo todo, vai chegar um momento que você fala, olha, eu preciso de ajudar também quem tá me ajudando, Justo. né? Porque não pode desistir em momento algum, né? E essa desistência não pode haver de E forma essa é alguma. uma forma que eu encontrei de ajudar quem está me ajudando, me mantendo de pé. Isso. 2 anos já na sobriedade, graças a Deus, primeiramente, né? E há pessoas como elas, igual eu falei com elas também várias vezes, eu falo e repito mais uma vez. A minha sobriedade não é minha, são de vocês. Claro, sem dúvida. Porque através, eu estando bem, elas estão bem. E se elas estão bem, eu estou feliz. E o mais importante, Marden, é porque serve para elas de portfólio de exemplo, né? Justo. Elas podem falar, olha, eu tenho esse aqui que, né, que passou por um Isso. problema, teve uma recaída, Isso. discutiu no trabalho, é um exemplo, É. como vários outros também, né? Então isso é muito importante, e que bom que você está aqui participando Obrigado. desse projeto, porque é a inclusão, né? É o tema do projeto, é a inclusão. A gente quer ver pessoas, né, sendo incluídas, né, no social, em todas as áreas, né, que seja da sociedade, mas é muito importante, né, essa mão amiga Nossa, para é o estar lá te principal, esperando né? de braços abertos, né? É como se fosse, eu penso como se fosse uma criança aprendendo a caminhar no andador, né? Então o Presp hoje, né, é o nosso apoio. É você saber que tem algo, igual eu falo mais uma vez, saber que você tem aonde recorrer no seu momento de dificuldade, no seu momento de decisões que você não consegue tomar sozinho. Eu, por exemplo, eu não tomo mais decisão sozinho, eu sempre pergunto elas, eu pergunto a alguém mais próximo de mim. Direcionamento, né? Né? Interessante. Porque eu aprendi, por ser um dependente químico, que eu nunca posso fazer as coisas sozinhos. Mas também não posso depender demais dos outros, né? Eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas, mas eu também não posso me extravasar. E você já conseguiu entender também o que é certo, o que é errado. Justo. Você já- Mas mesmo eu entendendo o que é certo e o que é errado, às vezes o mundo nos engana. É, o mundo tá aí. O mundo nos engana. Então a gente tem que usar também de muita fé em Deus e sabedoria. Que nem sempre, né, a gente tá... Você acha que às vezes o certo tá errado. E o mais importante também, como você me disse, que já trabalha há muitos e muitos anos na sua profissão, e é entender também o lado, meninas, eu quero que vocês entrem agora, da empresa, né? Porque não adianta você receber o apoio delas, você receber o apoio de todos, se reerguer, ficar livre tranquilamente. Bom, eu sou um cara que faz parte da sociedade, documentado, mas na hora que você vai para o mercado de trabalho, é a tal da inclusão, né? As pessoas falam assim, opa, não, eu não vou querer receber esse rapaz aqui. E aí aonde que entra esse equilíbrio, meninas? Aonde É a que... questão da rede, a gente trabalha em rede, isso a gente trabalha com essa sensibilização do público, né? Somos pessoas e precisamos entender que a outra pessoa também tem o seu direito como ser humano, precisa dessa oportunidade, dessa reintegração. Então, o trabalho em rede, tanto com o setor público, o setor privado, né, para que a gente consiga alcançar e tentar trabalhar igualdade, né, e reduzir as desigualdades.
Sim, como eu falei das empresas, é muito importante. Eu fiz uma entrevista com um outro programa também, que buscava as empresas, e as empresas parecem que elas têm um benefício também para abrir as portas, um incentivo fiscal, seria isso? O Presp tem esse papel também de realizar um mapeamento, né, das empresas, né, para fazer essa sensibilização do contrato. Aqui, na nossa experiência, está evoluindo bastante com relação, né, à empregabilidade. Tem algumas ainda que têm essa dificuldade, né, de contratar esse público, mas tá andando bem. Fala, A Mari, gente tem sim. os próprios egressos que trazem pra gente propostas de empregabilidade pra gente, né, fazer a proposta para outros egressos também, graças a Deus, porque eles são tão gratos que eles trazem esse retorno da própria empresa em que eles estão trabalhando, porque a gente trabalha muito, acho que é importante falar isso aqui, né, porque falar de sistema prisional e falar do egresso é um assunto muito delicado. Então, nós como analistas, né, profissionais da área, às vezes somos muito julgadas por passar a mão, talvez. Mas a gente trabalha em primeiro lugar com a responsabilização deles. A gente, hora nenhuma, finge que nada aconteceu. É a forma dele realmente retornar, sabendo do seu erro, né? Não replicando o seu erro, porque a ideia da gente é realmente evitar a reentrada no sistema prisional e garantindo a sua autonomia de uma forma livre mesmo, que ele se torne livre. Sim, vamos zerar a vida e começar de novo. Então, exatamente. Reduzir Então, essas vulnerabilidades. na hora nenhuma a gente tá aqui no papel de falar, não, você estava certo, foi realmente foi errado. Não, é ele perceber o erro, só que não de uma forma, só que de uma forma mais reinserida, de uma forma em que você pode conversar, de uma forma que você pode criar um vínculo mesmo com a pessoa. Uma coisa é você entender o erro e não saber para onde ir, né? E assim, Outra coisa é você entender o erro e saber, bom, eu tenho um norte agora a seguir, eu sei para onde ir, né? Onde estou, para onde eu vou, né? Com certeza. O Marden hoje ele é um exemplo. Beleza, o Presp ajudou muito, mas o principal pra mim foi a força de vontade dele. Então, o que a gente tenta mostrar pras pessoas é que mesmo que seja muito difícil, a gente não tá na pele deles pra falar isso, mas que a força de vontade deles é capaz de mudar a situação que eles se encaixam hoje. O tal do ser humano, ele julga mesmo, né? É automático, é do ser humano, é cultura, né? Principalmente nós brasileiros, tem país primeiro mundo que nem tanto, né? Em alguns países, é claro. Mas é automático você julgar, né? Né, Amado? Eu acredito que você tenha passado por isso. Nossa, num olhar, numa ação. Até mesmo, igual vocês estavam falando de negócio de emprego, eu já até contei para as meninas, vou contar pra você aqui. Uma senhora me chamou para limpar o quintal dela. Eu limpei o quintal dela, tudo bonitinho, joguei o lixo fora. Falei, ela, acabei. Ela, quanto que é? Eu falei, R$50. Ela virou para mim e falou, você tá doido? Isso é uma pessoa normal que cobra. Eu falei, mano, eu tenho aqui 2 braços, 2 pernas, tô andando normal. Qual que é o meu problema? Ela falou, não, você usa droga. Você não merece isso tudo. Eu fui lá e peguei o lixo, joguei tudo dentro da casa dela de novo. Joguei tudo na casa dela. Ela falou, que é isso? Uma pessoa normal não ia fazer isso. Isso passa a ser uma covardia. Justo. Né? Mas por que ela fez? Porque eu usava droga. É o que eu sempre falo, a sociedade nos discrimina. Se você vê hoje um morador de rua deitado no chão, você chama a polícia e fala, ele estava tentando roubar a minha casa, ele estava dormindo. Você acha que a polícia vai dar ouvidos para ele? Não, jamais. Vai pegar e levar, porque ele está morando na rua. Então são coisas que a sociedade hoje cria. Automaticamente a própria sociedade cria bandidos. Eu não estou dando um de coitadinho, que eu não sou coitadinho, não sou melhor que ninguém, também não sou pior. Geralmente, igual eu falo com você, às vezes a pessoa tá ali por falta de oportunidade mesmo. Mas por que falta de oportunidade? Porque tem pessoas que só de ver na rua já acham que é um vagabundo, que não merece nada, Marden, quer ajudar. Eu convivo diariamente com fazendo entrevistas, né, no meio parlamentar também. Eu vejo muito falando também sobre morador de rua. Cada ser humano, cada caso é um caso. Você vai chegar ali, você vai ver pessoas que formaram faculdade e tudo mais, estão morando na rua. É por opção? É familiar? Aonde está o erro, né? Então não é assim, eu vou escolher morar na rua. Ninguém quer morar na rua. Justo. Né? Ninguém quer entrar no mundo das drogas. Ninguém quer perder a família. Ninguém quer ser humilhado, injustiçado. Justamente. Né? Ninguém. Mas assim, depois que acontece, a gente não pode também jogar pedras e não arrumar uma fórmula de arrumar um ponto de equilíbrio para tentar organizar. Foi o que eu fiz, né? Igual você falou. Eu cheguei a ficar 15 anos na drogadição. Depois de 15 anos eu cheguei e pus um basta. Eu falei, não quero mais sofrer. Porque tem data de validade, né, Marcos? Então, a gente vai... Eu não sei como a pessoa aguenta tanta humilhação, que é humilhante demais.
Além da dependência. Além da dependência, que é uma eterna recuperação. Se eu hoje eu estou limpo, graças a Deus, amanhã eu não sei. Porque é vontade todos os dias, amanhã eu luto de novo. É clinicamente comprovado, isso não é safadeza, é uma doença mesmo. Não, quando a pessoa, a partir do momento que a pessoa e a família entendem que é uma doença, né? O álcool, já as é drogas, uma ponta ilícitos, de tudo, recuperação. já começa por aí. Se você Já. entender que é uma doença, né? Essa dependência é uma doença. Mas enfim, a gente está aqui para tentar mostrar, com você como exemplo, Marden, mas é inclusão mesmo, né? Hoje você está trabalhando. Sou gerente de uma empresa hoje. Gerente de uma empresa, quer dizer, serve como modelo, né, meninas? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque eu posso montar um programa, mas eu preciso de falar, e as pessoas chegam no programa e falam, e aí, tem alguém que conseguiu ficar de boa, né? Vamos dizer assim? Eu tenho vários, né? Eu tenho o exemplo do Marden, A, B e C. Isso é muito importante, porque afinal de contas, tá dando certo. 100%? Não sei. Mas é intuito do programa, né? E o programa tá aí para estender a mão, como estendeu para o Marden e vários outros, né? Sim. Gente, alguma coisa assim que vocês gostariam de pontuar, além do, igual você falou, tem o CAPES, né? Ou tem o Centro Pop, vocês estão ligados diretamente em todas nessas searas, né? O que a dificuldade maior que vocês encontram, por exemplo, tem influência familiar? Qual a maior dificuldade de resgatar, por exemplo, que vocês Hoje, encontram? né, o desafio maior é esse público, né, de uso abusivo, né, em situação de rua, que é um número muito alto, né, que está tendo, inclusive contribui, né, para a reentrada no sistema prisional, e os vínculos também, né, fragilizado, rompido, é um ponto desafiador, né, para a equipe no acompanhamento, para ele, e assim, essa rede, a gente busca a rede para o acompanhamento intersetorial. Então, ajuda bastante, mas o maior desafio mesmo é esse público. Entendi. Ô Marden, como foi a família nesse todo esse processo seu? Estou dizendo o processo, fazendo uma linha do tempo. Você sentiu que você magoou muita família? Nossa. A família tentou apoiar, tentou ajudar? Tentou várias vezes. A família principal prejudicada, né? A principal prejudicada. Que você se auto-prejudica, ponto. Se fosse só eu, tava tudo Envolve ok, a família. mas envolve a família, envolve todos ao redor, todos adoecem. Amigos, todo mundo. Amigos, todos adoecem. É por isso que eu falo que a sobriedade não é minha, a sobriedade é de todos dessa ao meu turma redor. toda. Né? E hoje a família agradece. Nossa Senhora, minha mãe hoje pra ela é a maior felicidade que tem no mundo, graças a Deus, né? Que bom. E as meninas, E as claro. meninas também, né? Graças Como a gente Deus. fala, né, muitos precisam só de uma porta aberta, de uma Exato. oportunidade, de acreditar nele. Sim. Então, acreditar já é um ponto para ele também, dar sentido à vida dele, dar seguimento, construir uma nova realidade. Sim, Isso é bom, isso é bom. Isso é gratificante, né? Muito. É o que a gente fala, que, né, eu complemento a minha fala anterior, de enxergar o outro, né, Marden, como um Isso. sujeito de direitos. É. Essa é uma dificuldade e isso é muito Exatamente. importante, esse é o trabalho do PRESP. Legal. O que mais me deu força também foi, sabe, mesmo ali naquele momento de drogadição ali, a minha mãe falava, vou te ver um homem, eu vou te ver recuperado. E você é solteiro, tem filhos, Eu casado? tenho filhos, perdi a família 2 vezes. E Por hoje conta da recuperou? droga. Hoje, graças a Deus, estou bem, recuperado. Que bom pra família, né? Que bom. Os A minha filhos. filha, eu fiquei 10 anos sem nem ver ela. Hoje eu tenho orgulho de levar ela na autoescola, que eu tô pagando a autoescola pra ela. Eita! E quantos anos os meninos têm? Ela tá com 18, a outra mais nova 7 e o mais novo 5. E você tá novinho em folhas, né? Graças a Deus. Você nasceu de novo, né, De mano? novo, Vamos dizer de novo. assim? Tô começando a vida agora. Eu cheguei no mundo agora. É. Aí você fala com as meninas, me mostra esse mundo aqui que eu quero viver. Isso. Tô vendo o Marden aqui, a história, como muitas outras histórias. Vocês têm hoje assim, ninguém quer que isso aqui, o Marden, vire estatística, né? Mas acaba virando estatística. Exato. Né? Não tem como, é número, né? O governo trabalha, o processo trabalha com número. Afinal de contas, tem que ter um fomento também financeiro do governo para manter o projeto. Mas assim, vocês em 7 de agosto, 3 anos que vocês estão com o PRESP, né? Nesses 3 anos, assim, vocês têm números que você pode falar positivos? Vamos falar do lado positivo. A gente percebe, assim, a reentrada no sistema prisional diminui bastante. Quando a pessoa comete um novo crime e volta para o sistema prisional. No caso, não volta. Não volta. A gente está conseguindo ter um retorno positivo em todas as áreas que a gente está atuando, saúde, educação, empregabilidade. Inclusive, eu queria aproveitar para fazer um convite a todo mundo que tem interesse de conhecer melhor o programa, está auxiliando a gente, está
fazendo um fluxo de encaminhamentos, né? Nós estamos à disposição, principalmente a nossa gestora, ela é muito aberta para todos os tipos de análise, assim, de rede. E será uma grande oportunidade para a gente. Por falar em rede, mas assim, tem uma rede social também que a gente pode procurar por lá ou não? Sim, a rede social da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, muitas atividades são compartilhadas através dessa rede, e outras informações sobre o programa e outros programas também do Instituto Elo, assim como na unidade a gente tem a CEAPA, né, como eu falei, a Central de Acompanhamento das Alternativas Penais, podem ser conhecidas através do site do Instituto Elo. Uhum. Que bom, é legal demais isso. Agora Ô Marden, a gente está chegando na reta final aqui. Qual mensagem você deixaria? Antes de fazer essa mensagem, você já consegue, assim, de repente, indicar alguns parceiros seus? Fala assim, gente, vai porque deu certo. Você serve como espelho. Você tenta ajudar as meninas, assim, gente, ó o Presp aí. Eu tento sim, mas isso, só de andar na rua, o povo já, né, arrasta multidões. Você já é uma figura... Já é, né, que deu certo, uma figura que deu certo. Já passa na rua, já tá vendo dar certo, né? Mas muitas pessoas me perguntam onde que eu fiz, como é que eu fiz. Eu falo que eu passei pelo processo na clínica, né, de terapêutica, e hoje eu consigo me manter de pé fazendo o que eles me proporcionou, que eles me indicaram, e também tendo o apoio do Presp. Que legal. São o que eu falo com todas as pessoas que eu vejo na rua, que me perguntam. Gente, reta final mesmo. O Gabriela Santos, assistente social e gestor social, qual a mensagem que você deixa final, assim, né, pegando no geral do que nós conversamos? Orgulho do trabalho realizado pela equipe, de fazer parte da política de prevenção à criminalidade, do impacto que o programa tem na vida das pessoas, e o Marden está aqui para exemplificar e agradecer por essa oportunidade de estar aqui apresentando o serviço que é desenvolvido para toda a rede e para a população em geral. Bruna, alguma coisa que eu deixei de perguntar, porque eu vou falar essa pergunta para a Bruna, porque ela é advogada. Então, quando é advogada, a gente tem que ter mais cautela, né? Vai que eu esqueci de perguntar alguma coisa, então eu pergunto jurídico. Deixei de perguntar alguma coisa? Não. Algo importante ficou para trás que a gente pode pontuar? Não, você foi muito pontual, mas eu queria realmente, né, abrir um espaço para os advogados da área criminalista aí, para termos, falo por mim, que eu precisei passar por essa experiência também, a gente ter um olhar mais humanizado para com quem a gente trabalha, né? Vai muito além de um processo. De um monte de papel assinado. Vai muito né? além de uma questão judicial. Existe todo um interno que precisa de um vínculo para ser trabalhado pós. Não é só um papel de cumprimento de medidas. Existe uma parte toda social e humana ali que também precisa ser trabalhada para ser reintegrada e reingressada. Existe um lado familiar, existem vínculos fragilizados, pode existir desemprego, baixa renda. Então há todo um contexto do ser humano ali que o advogado também precisa estar ciente, também precisa estar presente. E mais sensibilidade, né? Com certeza. Fabiana, o que é que mais te emocionou, assim? Eu vou pegar ela de surpresa, porque ela é daquela que fala assim, meu Deus do céu. Qual o momento que mais te emocionou, assim, dentro do seu trabalho? É quando ele sai do sistema prisional e não tem nada. E é como se ele estivesse nascendo de novo. Um documento, o contato, o início do vínculo com a família, que a gente faz esse trabalho também com ele, o acesso à educação, porque até uma inscrição numa escola, ele tem essa dificuldade por questão interna com ele. Então, toda vez que esse egresso chega e consegue acessar os seus direitos e ver que vale a pena, que tem uma nova realidade, que ele consegue... Estou novo de novo. Então, assim, quando ele consegue enxergar isso e ter um olhar, eu tenho porta aberta e um trabalho que abre portas para ele, ele tem a nova chance e oportunidade de mudar e construir a sua própria história. Isso emociona. Não só você, a todos que estão acompanhando aqui o nosso podcast, inclusive, né, que é um projeto muito bacana da Lei Paulo Gustavo. Eu busquei, né, esses temas de inclusão mesmo, sabe? De cada um tem uma emoção. Sentaram aqui na minha frente pessoas, né, deficiente visual, né, autista. E a inclusão é muito importante, né, em todas as áreas da sociedade. Ô Marden, pra gente encerrar, qual a mensagem que você deixa, assim, da sua vida em torno de tudo isso que aconteceu com você? Que você deixa para as pessoas, que você deixa para os amigos, para a família, para as meninas?
O principal é que há vidas após as drogas. E que lute bastante, né, a dependência química, outros vícios. Lute pelos seus direitos, que tem jeito, a pessoa também, ela querendo, ela dedicando, ela consegue. Porque eu sou um exemplo, né, graças a Deus, primeiramente, eu tenho muita fé em Deus, né, e se não for Deus também, não tem jeito. Não existe um remédio. É nossa força de vontade e Deus primeiramente. Então a mensagem que eu deixo hoje é essa, que Deus abençoe todos, né? Agradeço você pela oportunidade e que lutem pelos seus direitos, mas lutem na honestidade, né? Com ajuda, com apoio do Presp, que me ajudou muito, e outras várias instituições aí, como a comunidade terapêutica, né? Temos hoje várias condições para nos ajudar. Então basta a gente querer hoje. Bacana. Como é que é o sobrenome da família mesmo? Divino Espírito Santo? Espírito Santo. Eu encerro. Amém. Amém. Fiz mais um amigo aqui. Obrigado, viu, Fabiana? Eu que agradeço. Simpática demais. Tá? Obrigada, eu que agradeço. E você não sabe o que me emocionou em todas as suas palavras. Quando você falou que sua filha, que ficou 10 anos sem encontrá-la, hoje você leva ela para a autoescola, que você está pagando. Amém. Essa é a frase de recorte. Bruna Maia, jurídico, essa menina advogada, analista social. Gostei demais de conversar contigo, sabe? E esse trabalho que vocês fazem é muito, muito bacana, maravilhoso. Principalmente que envolve a sensibilidade humana. Com certeza. Isso me emociona bastante. Obrigado, tá? E você, Gabriela Santos? Obrigado. Com sotaque carioca, né? Com esse cabelão lindo da Paulinda. Obrigado mesmo. Foi o meu contato, viu, gente? Foi o meu contato, foi através da Gabriela, né? Gabriela, nós começamos a conversar. E deu tudo isso aqui, ficou legal, bacana. Deu tudo certo e parabéns pelo trabalho e pela equipe, né? Sim, eu não poderia deixar de estender esse agradecimento para Ana Júlia, que é estagiária do Presp, e toda a equipe da Unidade de Prevenção, que faz essa engrenagem girar com a gente todos os dias. Gente, linda Gabriela, linda Bruna, linda Fabiana. Você eu não posso dizer. Eu sou lindo também. Gente, agradeço de coração porque vocês estão fazendo parte do meu projeto, né, que eu busquei através da lei Paulo Gustavo, e eu acho que estou conseguindo atingir o objetivo. Obrigado de coração, viu, Marta? Obrigado. Sucesso para você. Obrigado. Vamos seguindo firme. Vai dar certo. Meninas, obrigado mesmo de coração. Podemos encerrar? Podemos, conte conosco sempre. Que podcast maravilhoso, só com gente bonita. Gente, assim fizemos o nosso podcast, inclusive, o Governo Federal e o Ministério da Cultura, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento cultural de Sete Lagoas, e essa parceria promove ações que valorizam a nossa identidade e promovem a inclusão social por meio da cultura. A gente se encontra.